nação corintiana, que é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Gabriel Moscardo. Um garoto, né? Praticamente jovem da base corintiana, 17 anos. Recente aí, há pouco tempo, ele simplesmente foi lá fora jogar um torneio com o time do Corinthians e simplesmente foram vice-campeão e tal, e aí ele acabou se destacando, tanto que ele foi o melhor jogador do torneio, volante. O Corinthians estava com carência nisso e simplesmente colocou ele lá para jogar, faltando 10 minutos. E o moleque estourou. E 4 jogos para cá, o moleque não sai da titularidade. E não vai sair por um bom tempo. E assim, o Luxemburgo gosta muito desse garoto. Tem muita confiança nele. E o Corinthians já vendo que outros times possam crescer o olho sobre o jogo, sobre o atleta, já estava atrás de renovar com o garoto. Já vinha em algumas tratativas semanas atrás, e aí conseguiu hoje de manhã prorrogar o vínculo dele com o Corinthians, porque o vínculo dele iria até 2024, setembro de 2024. O Corinthians prorrogou para julho de 2026. Querendo ou não, é uma proteção para o atleta, né? E também uma proteção para o Corinthians, para simplesmente não vir um time e arrancar e o Corinthians ficar de mãos vazias, né? Então, é muito bom isso. Jovem, ele tem muito ainda a render no Corinthians e vai trazer muito dinheiro também para o Corinthians, né? E falando nele, alguns jornais, né, veículos lá de imprensa já estão falando sobre o atleta. Estão falando que ele é um jovem garoto, muito bom na marcação, tem uma ótima saída de bola, que é o que eu mencionei. Ele joga realmente muito. Estão falando que alguns times lá já estão de olho sobre o atleta. E com certeza, não só lá, como aqui também, né? Os Corinthians bobear, qualquer um ali tenta levar a jovem promessa. E o Corinthians já colocou aí blindou, né, o atleta, então menos mal, né? Mas que seria fato de outros times simplesmente já ficar de olho no atleta, isso não precisa ser muito inteligente para saber que isso aconteceria, né? Agora ou depois. Mas enfim, vamos falar de Luan. Bom, o Luan queria voltar pro Grêmio, né? No começo do ano, falou lá com o Renato Gaúcho e tal. E aí de lá para cá teve aquela confusão semanas atrás, né? Onde torcedores pegaram lá o Luan e tal. E aí o Renato Gaúcho também deu algumas falas falando que conversaria com a diretoria do Grêmio para tentar trazê-lo lá no time do Sul, papapá. Mas enfim, aí eles ficaram de conversar, não sei o que. Bom, chegaram a um acordo. Realmente, a diretoria do Grêmio quer, só que ele vai ter que reduzir o salário dele muito pela metade. No Corinthians ele recebe 800 mil. Então o Corinthians até falou de pagar a metade e o Grêmio pagar a outra metade, né, para ele poder sair. E depois também citou, né, de que, porque assim, o Luan, ele no Corinthians tem direito de imagem atrasado e o próprio salário, somando tudo, FGTS, tudo, 13º, vai dar em torno de quase 10 milhões. Então, que ele simplesmente não pegasse esses 10 milhões, fosse direto. Só que assim, aí vem o problema, porque é justamente isso que tá pegando. Porque ele não quer, ele quer receber os 10 milhões. E lá no Grêmio, ele realmente estão especulando lá, né? Falando que ele reduz o salário dele pela metade. O mais engraçado é que ele fala que ele é corintiano e não reduz o salário dele enquanto ele não tá jogando, né? É incrível. E aí também fala que a gente não dá oportunidade para ele. Quer dizer, o cara é safado mesmo. É safado e
querendo ou não, ele vem pegando dinheiro, dinheiro, dinheiro e não sai disso, não joga, não quer, e depois é fácil, né? Simplesmente pegar e tentar jogar a culpa pra cima do clube, pra cima dos técnicos. Engraçado que não foi só um técnico, foi vários técnicos, né? Mas assim, e outra, o Grêmio também fica falando que ele é coitadinho, cara, pode levar. Se quiser, a gente até faz uma carreata para levar ele, não tem problema nenhum. Se for para levar ele, a gente leva até no aeroporto, faz um presentinho lá, embrulha e tchau. Pode ir, vai com Deus e não volte. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? A revolta do corintiano, né? Mas, enfim. Então é assim, o Corinthians, ele ficou refém desse jogador. Esperamos que eles consigam realmente fazer com que ele aceite, né? Aceite aí deixar os 10 milhões, que eu duvido. Mas também vai faltar poucos meses. A gente já tá na metade do ano, já estamos quase no fim daqui a pouco. Então vai faltar pouco. Óbvio que o Corinthians ainda vai ter que pagar, mas aí também fez acordo, vai fazer o quê, né? Então, mas é assim, a chance é grande já nessa semana ou na próxima já de ter um desfecho sobre esse atleta. E realmente eles querem um jogador e o Renato tá doido para recuperar o jogador, sendo que quando o Corinthians contratou ele estava no banco de reserva do seu próprio Renato Gaúcho. Mas aí é outra coisa, deixa o problema deles também, se for levar essa porcaria desse jogador, que leve e fique por lá. Corinthians! Enfim, vamos falar de Roger Guedes. Bom, o Fabrizio Romano, que é aí um repórter bem conceituado pelo mundo aí, anda dizendo muitas, ele é bem quisto no mercado mundial, né, por falar várias ofertas de times, nomes de jogadores, especular e tal, e acabar se concretizando. Então ele simplesmente falou de Roger Guedes. Ele disse que o Al Nassr e o próprio Al Hilal estão preparando uma grande oferta sobre o atleta, que está fazendo uma ótima temporada, né? A melhor temporada de toda a carreira dele, porque antes ele tinha duas marcas, que era de 15 gols na época do Atlético Mineiro. E aí, simplesmente, no Corinthians ele arrebentou, né? Ele já tá aí com 20 gols e essa marca tende a crescer mais, fora outros recordes que ele vem. Até no Campeonato Brasileiro também, ele tem a marca de melhor jogador em finalização por partida. Então, ele é o cara que mais finaliza em partidas. Então, vou falar o quê? Ele tá em ótima fase. Fora ainda ser o maior artilheiro da arena, e ainda vai, com certeza, vai aumentar esse número. Se ele ficar pelo menos até o final do ano, ele vai aumentar e muito essa marca, né? Coisa que o seu Romero veio e não conseguiu até agora nada. Isso era para 3 gols. Até agora ele não fez um gol e não vai fazer, né? Mas enfim. Então é assim. O Corinthians se não quer vender o jogador, como o próprio Luiz, o Duílio, falou hoje à tarde, né, num pequeno vídeo, e ele simplesmente comunicou que o Corinthians não quer vender, mas se tiver propostas, aí não tem jeito, né? Mas assim, o Corinthians também não vai vender barato. Só que assim, o Corinthians tem basicamente 40% sobre o Roger Guedes. 60% é praticamente do atleta. Então, nesse ponto, o atleta, se ele quiser sair, porque ele tem a maior porcentagem. Então, esperamos que essa oferta não venha e que ele continue no Corinthians. O Corinthians está preocupada com uma notícia que chega que o mundo árabe, um clube do mundo árabe, pode vir em cima do Roger Guedes. O Corinthians recebeu alguma sondagem, alguma proposta, ou os empresários do Roger Guedes passaram alguma coisa para vocês?
O Roger Guedes sempre teve procura, né? E esse ano ele veio fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians. É o artilheiro da Neoquímica Arena agora junto com o Jô. Vem decidindo jogos importantes, gols importantes. Então é normal que tenha essa procura. Mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Roger continue aqui com a gente. Se chegar uma proposta milionária que ninguém consegue resistir. Você viu aí o Luiz Castro, Benzema, e ficar aqui enumerando, né? A gente sabe que quando chega uma proposta dessa, mexe com a cabeça do jogador, né? E o dinheiro, o clube também é muito importante. Sim, mas não dá pra gente especular, né? Se chegar o Roger tá aqui, é atleta do Corinthians, tá indo pro Peru agora com o time, já que tá suspenso no jogo do Bahia, então vai ajudar o time lá no Peru. Então vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela ainda não existe, né? Cada uma no seu momento. Tem muitas pra gente pensar. Corinthians! Bom, vamos falar de Lucas Piton. Ele foi vendido o fim do ano passado, né, para o Vasco da Gama por 16,6 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta, e simplesmente o Corinthians não recebeu nenhuma gota desse valor. Estamos basicamente no meio do ano, dinheiro não cai na conta do Corinthians. Eu só quero saber o que essa diretoria, o que o Duílio estão fazendo de não ir na justiça querer o dinheiro. Porque, tá cobrando eles. Cara, não tem que ficar cobrando não, cara. Quem tá devendo tem que pagar e pronto, não tem outra hipótese. O cara não pagou, vai na justiça, cara. Vai na justiça. Vai na justiça e resolve. É ridículo isso. Simplesmente o Vasco da Gama comprar o atleta por 16 milhões e não cai nenhuma gota. O cara lá tá jogando e a gente tá sem dinheiro, tá sem nenhuma parcela, né? Porque eu duvido que o Vasco da Gama iria dar 16 milhões na lata. Então eu acho isso inadmissível. Eu acho um erro grotesco da diretoria e incompetência do seu Duílio. Como é que pode deixar isso acontecer com o Corinthians? É ridículo. A gente tem que cobrar ele e falar para eles realmente ir lá. Falar, o seguinte é isso, não quer pagar? Então vamos entrar com uma ação contra vocês. Pronto, resolvido. Não tem mais o que falar nesse caso. Enfim, amanhã o Corinthians vai jogar contra o Universitário, né? E o Lucha já mandou os relacionados, não mandou a escalação, mas basicamente deve ser a mesma que enfrentou no primeiro jogo, com pelo menos eu acho que uma mudança. Bom, os relacionados para o jogo de amanhã é basicamente o mesmo, só que apenas um jogador tá na lista que é de titular. Bom, goleiros: Carlos Miguel, Matheus Donelli. Laterais: Vitor Mir, Matheus Bidu, Rafael Ramos e Léo Maná. Zagueiros: Murilo, Bruno Mendes, Caetano e Renato. Volantes: Rony, Michael e Cantígio. Meio campo: Giuliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Guilherme Biro. Atacantes: Pedro. Agora que vem Roger Guedes. Pois é, Roger Guedes está indo para lá, porque no Campeonato Brasileiro ele não vai jogar, que é no fim de semana contra o Bahia, lá em Salvador. Então os atacantes: Pedro, Roger Guedes, Felipe Augusto, Wesley, Adson, o Barleta, o Barleta, o Giovani e o Romero. Bom, esse aí não podia entrar, né? Mas vai fazer o quê? Então, assim, a lista dos relacionados é basicamente essa. Na escalação de amanhã deve entrar em campo o Carlos Miguel, Bruno Mendes, Caetano, Matheus Bidu, Rafael Ramos, Giuliano, né, no meio, Matheus Araújo e Adson, Guilherme Biro na direita, lá na ponta, e o Pedro na esquerda. E de centroavante, no outro jogo começou o Felipe Augusto. Então pode ser capaz do Roger Guedes já ser titular ali. E aí o Felipe Augusto entrar no segundo tempo ou algo do tipo, né? Mas é basicamente essa a escalação. Esperamos que o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0. O empate já é do Corinthians. Se eles ganharem de 1-0, aí vai para os pênaltis, né?
Aí é outra coisa. Mas assim, enfim, esperamos que o Corinthians vença esse jogo aí. Acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. E tá tendo um surto lá também, lá de uma doença lá, que não nem deveria ter, né? Porque a CBF aqui também não fala nada, né? Não vê os times, as coisas que estão acontecendo, porque eles podiam. O próprio Corinthians mesmo falaram que mandou uma nota lá para Conmebol, só que entre ser verdade e outra aí também é outra coisa. Mas enfim, é uma zona, né? Bom, é isso. Esperamos que o Corinthians vença amanhã. Desejo uma boa semana a vocês. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!